Olá, damista, sou David Ferreira, bem-vindos ao meu canal. E esse é o curso de finais DMF, né? dmferreira.ml, e vamos lá treinar esses finais. Sem delongas. Aqui nós temos posição de duas contra duas. Veja que as brancas estão centralizadas. D4 aqui, uma peça de defesa em F2. E a preta está flanqueada e atrasada, né? Está lá na parte de trás do tabuleiro. E enquanto as brancas aqui em D4, vez das brancas, a gente está avançando. Veja que interessante essa posição. Para tomar uma decisão aqui, a gente não pode simplesmente jogar qualquer lance. Veja, a gente tem 1, 2, 3, 4. Duas peças, 4 possibilidades. Se a gente jogar assim E5 direto, a gente permite a troca. Só que a troca vai inverter a oposição. Então vamos lá. A primeira coluna tem 0 peças. A outra coluna aqui tem 0 peças. A outra coluna tem 0 peças. E essa última coluna tem uma peça. Então 1, para quem lembra de oposição, se for par é ruim. Se for ímpar é bom para quem joga. Então 1 é ímpar. Quem joga é as brancas. Então a gente não pode permitir essa troca. Se a gente jogar em E5... ele simplesmente troca para trás e inverte a oposição. E agora vamos contar de novo. 0 peças, 0 peças, 0 peças, 0 peças. Zeros considera par. Então, a gente vai perder na oposição, olha lá. Ó. Marcaçãozinha simples. Então, não podemos simplesmente jogar para E5. E não é interessante agora a gente mexer nessa base, porque a gente vai esperar as pretas virem para o enfrentamento. Aqui a gente vai jogar D4, C5, avançar mais a nossa peça. E aí as pretas têm essas duas possibilidades. Pretas vindo, tanto faz qual peça a preta jogar, o nosso próximo lance é D6. Por quê? Se ele vier com G7, a gente tem que impedir ele tentar esse avanço. Então a gente vai para D6. Ele não pode sacrificar, né? Então aí o próximo lance dele provavelmente vai ser H6, mas ele pode o F6, G5 também. Então vamos analisar primeiro o H6, G5, que parece ser o mais forte, porque permite o avanço de F6. E aí a gente não pode avançar para C7. Veja que é minucioso o final, né? Se a gente avança para C7, a gente permite esse avanço dele. E aqui eu acredito que ainda é possível o ganho, né? Aqui ainda parece que é possível o ganho ainda. Porque se nós... Ah, não. Aqui é empate, ó. Empate. Se a gente montar lá, a gente gera essa coxa. Na hora que ele joga, a gente toma e ele gera a coxa. Saímos, em H2 a gente não segura mais. Então, por isso que nós não podemos jogar lá em cima, porque ele vem. Então, na hora que ele joga aqui, a gente vai dar um tempo de F2 e 3. Impossibilitamos o F6 e 5 e F4. Ele é obrigado a H4. E agora sim nós vamos para a dama. Por quê? Porque o próximo lance nosso pode ser B8. Então, se ele jogar com F6 para G5 ou E5, a B8 resolve o problema. Então, ele só tem G3. E aí, o X da questão, a gente vai cercar. A gente vai sacrificar para ele tomar. E aí, a gente vai montar na peça de trás, que ela não tem fuga. Veja bem, montando nessa peça, a gente já está segurando essa diagonal aqui, da tridiagonal. Por quê? Ele não pode avançar para F4, e se ele vier para D4, a gente está tomando
para a tridiagonal, segurando em C1. Perceberam? Ele não pode para cá, que é 2 de graça. E se ele entregar a G5, ele só perdeu um tempo, né? Se ele vier para F4, marcamos em F2. Se ele vier para D4, nós voltamos para G5. Ele vem e marcamos em C1. Perceberam que esse final aqui de cercar até C1 é importante? Vamos voltar à posição do sacrifício, né? Então aqui ele teria a opção de G5, certo? E aí nós vamos direto fazer a dama na B8, porque agora ele é obrigado a jogar F4 ou H4, mas aí a gente monta em B8. B8. Daria para jogar em E7 também, porque quando ele jogasse em F4, a gente faria dama em F8 e pegaria pelas costas. Mas aí é caçar pelo em ovo, certo? A gente tem que fazer o que é mais lógico e que fixa na nossa memória mais prático. Mas é uma outra possibilidade, pegar pelas costas que fica sem fuga, tá bom? Então essa é a ideia, né? Central desse exercício. Se ele vier com H6, a gente joga para D6 também. Se ele vem para F6, nós jogamos para E3. Por inversão vai dar a mesma coisa. Se ele joga em F4, nós vamos marcar lá para proibir esse avanço. Ele vem para H6 e a gente joga em F8, fazendo esse segundo tema, né? Daria também para jogar em B8. Joga para C7, ele vem para F6. Fazemos dama, ele trava. E aí a gente entrega em E3. Ele toma e pegamos as duas. São duas formas de ganhar esse final. Beleza? Olha o tanto de variante que gerou. Legal, né? Vamos fechar e vamos ver mais um final. Tem outro aqui já prontinho para nós. Temos duas contra duas. Mais uma vez, se a gente avançar, tem uma troca. Vamos ver se compensa para nós. Primeira coluna 0. A terceira coluna 0. A quinta coluna 1. E a sétima coluna 1. Então 2 é par. Então não podemos jogar na frente para deixar ele trocar. Já eliminamos por aí essa ideia, né? Aqui nós vamos ter que jogar para F2 ou para D2. E a gente vai ter que calcular essa ideia para ver o que compensa mais, né? Não, perdão. Perdão. Eu falei errado para vocês, ó. 1 é 0. Na terceira coluna 0. Na quinta coluna 1. 1. E na sétima coluna mais 1. 2. Quem joga sou eu. Então eu preciso obrigar ele a fazer uma troca. É isso. É diferente da outra posição, né? Que ele não podia trocar. Agora eu obrigo ele a fazer uma troca, porque tá ruim para mim. Então o lance que eu tenho que fazer, que obriga ele a fazer uma troca, qual que é? Se eu jogar para G5, ele troca. Mas ele é obrigado a trocar? Não. Ele pode jogar F8 e ele não tem troca. Então ele vai ficar melhor. Se eu jogar para E5, eu proíbo essa ideia dele. E eu tô indo para a dama. Então o melhor lance aqui é jogar para E5. Perceberam? Deu embaranada na contagem da oposição, mas vocês viram aí. Par, eu tenho que obrigar uma troca do adversário, fazer uma troca. Ou ele troca ou eu troco para eu mudar a vantagem, né? Então aqui eu tô passando. Se ele trocar, porque ele tem 3 opções, ou troca, ou H6, ou marca. Se ele trocar, eu vou para o enfrentamento, porque eu já contei a oposição. Se ele
jogar para H6, que é o mais simples, a gente vai direto para dama, né? Sem medo de ser feliz, porque nós temos uma base aqui, ó, uma defesa. E aí a gente ganha essa peça ou a gente marca a outra. Enfim, tá ganho. Então aqui o lance dele não pode ser a troca e não pode ser H6. Ele vai travar. E agora é o X da questão, se a gente joga para D2 ou F2. Aqui, a princípio, deixa eu ver, se eu jogar para cá, a peça vai ficar no ar. Se eu jogar para cá, eu vou ter uma base em H4. Talvez seja melhor. Vamos ver só se compensa. Aqui, ó. A gente não pode jogar para H4 que vai resultar em empate. A gente tem que jogar para esse lado aqui e forçar a coxa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, D2. Porque ele não pode montar para F6, que nós estamos indo para dama, e a gente tem uma peça de D2 que segura o avanço. Então veja, ele vai vir 1, 2. Na hora que ele chega em F4, a gente faz dama e D2 está atrapalhando. Vamos fazer. É uma corrida, né? Corrida pela vida aí, pela dama. Só que D2 está atrapalhando e a gente ganha. Então, jogamos para D2, proíbe a montada. Ele vai jogar para H6. E agora nós vamos jogar em C3. Esse lance aqui é o fino. Por quê? Porque a gente está proibindo o avanço por D2. Se ele fizer a troca, lembrando que a gente estava na ideia de oposição, lembra? A gente queria obrigar a troca. Então, se ele fizer a troca, a gente ganha. Então ele vai vir para H6 e aí a gente monta na coxa. Gerou uma coxa para nós. Se ele andar com a peça de trás, nós tomamos e vamos marcar a peça dele. Se ele simplesmente andar para F4 ou H4, a gente toma. Ele veio para E3, lembra? A peça em C3 aqui impede o avanço. A gente volta marcando, montando nela, né? Diretamente. Se ele joga para G3, a gente volta também e marca. Ou marca em G1, ou a gente estica porque tem o apoio de C3. Vamos voltar. Aqui gerou a coxa, certo? E agora nós vamos ver o porquê que a gente tinha que vir para cá. A gente já viu que ganha. Mas por que na hora que ele joga em E7, a gente tem que vir para cá e não para cá, para F2? Se a gente vai marcar em C3, em G3 aqui e depois está montando. Ele vai empatar. Vamos lá. F2. Aí ele joga para H6. Se a gente jogar em E3, veja a diferença de E3 para C3. Ele joga em G5 e está tentando passar, certo? Eu vou para a coxa. Ele simplesmente vai deixar eu tomar e vai vir para a dama. Em C3, impede ele de vir para a dama. Então tem essa sutil diferença. E vamos ver por G3 agora. Por G3, ele não pode trocar, lembrando que a gente vai na oposição. Ele vem. Nós não podemos montar na coxa agora, porque ele tem essa montada em H4. E se a gente montar em H4 agora, ele sacrifica. A gente toma e ele vem. A gente não pode fazer voltar, que a gente entrega duas de graça. Então a gente tem que fazer dama. E aí ele vem para a terceira casa aqui e nós não conseguimos segurar ele.
Não adianta, porque a gente dá um tempinho aqui para segurar a casa de promoção de D2 aqui, né? Ele vai vir para F2 e vai promover em G1. Então não adianta. Por isso que para esse lado aqui nós não vamos ganhar. Então olha que curioso, né? A ideia aqui não é um enfrentamento. A gente tem que colocar uma peça do lado esquerdo para impedir a passagem por aqui. Porque aí a gente deixa uma peça em C3 impedindo essa passagem e impedindo essa passagem. Aí a outra dama vai fazer o serviço que a gente precisa. Legal, né? Esse final aqui é interessante. E a gente resolveu junto. E descobrimos a situação. Beleza? Esses foram os exercícios de hoje, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Aí já ficou extenso, mas vocês verem que os finais têm várias variantes. Enquanto as combinações são papum, pode ser até 9 lances. Agora esse aqui, você vê quantas variantes geram, mesmo de poucos lances, mas cada posição, cada lance é uma posição aberta. Então a gente tem que calcular bastante, né? E entender a posição, o que cada peça vai ter de serventia. E isso ficou claro aqui para nós, né? Eu vou ficar por aqui, muito obrigado a quem está acompanhando e espero que você esteja gostando desse curso. Valeu, grande abraço, tchau!